Eventualmente eu sempre começo a reunião, vocês nem sempre, porque vocês já estão acostumados com o assunto, né? Mas eu costumo pegar 3 canetas diferentes e eu escondo e vou perguntando, vou descrevendo a caneta, né? Normalmente eu descrevo uma caneta Bic. Aí eu falo para vocês assim, estou com uma caneta assim, assado, e eu pergunto, quanto custa? Aí todo mundo fala, né? Eu acho que até fala a marca, né? Eu acho que uma Bic que custa R$3 ali na lojinha do Zezinho. Eu estou falando esquisito porque eu estou de aparelho, viu? Aí o que acontece? Vocês costumam participar da dinâmica, né? E todo mundo acaba adivinhando que é uma Bic, quanto custa e tudo mais. Mas o que acontece? Eu estou descrevendo a caneta, né? Aí eu falo, eu tenho uma outra que é assim assado. Ela é brilhante, marca texto. Aí todo mundo já começa a pensar, não, essa aí custa mais caro. Eventualmente a gente está numa sala, por exemplo, da presidente, né? Aí eu pego a caneta dela e falo assim, essa caneta aqui eu peguei ali na sala da Juliane. Aí todo mundo fala assim, essa aí custa uns R$30 essa caneta. A caneta de presidente. Vocês vejam o que eu estou falando, né? Estou descrevendo as coisas e a característica da caneta é que dá o preço para ela, né? E na avaliação atuarial é a mesma coisa, né? Então, assim, tem mais mulher, tem mais professor, tem alguma regra especial, tem algum tipo de aposentadoria específico, né? Que agora a gente tem que verificar todas as possibilidades na legislação, né? Então, o que acontece? Isso custa para o plano. E, eventualmente, a gente tem discussão, né? Mas a mulher paga mais caro? Não. O servidor, independente se é mulher, se é professor, se é homem, eles pagam a mesma coisa. A alíquota do servidor é sempre igual, né? A diferença do custo, se é mulher, se é professor, é o ente que paga. Então, vocês vejam que, quando a gente observa, é que a gente está vendo assim, quanto custam as coisas. A aposentadoria custa dinheiro. Né? Lá na frente, quando cada um se aposentar, eu vou ter que ter dinheiro para bancar todo mês seu benefício até você morrer. Né? Se for casado, você morrer, fica para o cônjuge. Se tiver um filho com alguma questão médica, se tiver algum tipo de invalidez, continua para o filho. Então, tudo isso eu tenho que verificar isso já antecipadamente. Porque eu não vou esperar chegar lá na aposentadoria para ter o dinheiro. Eu posso juntar o dinheiro antes. Essa é a principal vantagem de se ter um RPPS na cidade. Eu vou angariar juros, né? Vou aplicar o dinheiro no mercado financeiro, vou ganhar juros. Esses juros vão me ajudar a pagar o custo lá na frente. Se eu tiver que pagar tudo agora, o custo qual que é? A folha de pagamento. Eu tenho lá 1 milhão de benefícios, então estou pagando todo mês. Só que se eu não guardar para o futuro, pode acontecer coisas no futuro que a gente não vai saber controlar e não vai poder prever. Então, o cálculo atorial é isso. Eu olho as características para ver quanto custa, como no exemplo da caneta, e aos poucos eu vou aplicando dinheiro, vou juntando mais. A contribuição que está entrando, ela cobre a folha. No caso de vocês, sim, acontece isso. E sobra o dinheiro para aplicar. Então, o patrimônio sempre está crescendo. Em algum momento na história de um plano de previdência, acontece o contrário. Isso não é um problema. Muita gente assim, que não estuda o assunto, então que não pergunta para vocês que estão aqui, que vocês são especialistas já, né? Então vocês têm que saber esse tipo de coisa. Puxa, mas em algum momento a minha folha vai crescer e a massa de servidores vai diminuir, porque vai se aposentando gente. Vamos dizer que não contrata ninguém nunca mais, isso é possível. A prefeitura contratar todo mundo CLT, isso pode acontecer. O que vai acontecer? Todo mundo vai se aposentando, vai aumentando a folha e vai diminuindo os contribuintes. Só que o que acontece? No caso de vocês que está o plano bem equilibrado, a despesa vai aumentar e a receita vai diminuir. Tem problema? Não. Porque todo o patrimônio que vocês juntaram no passado, que é o passado que está vivendo hoje, né? Quando vai chegar nesse momento, você já tem um patrimônio tão grande que só os juros que vão ser gerados por esse patrimônio já vai ajudar a pagar a folha. Então, assim, a receita é menor que a despesa? Sim. Mas eu tenho uma outra receita que não vem da contribuição direta, vem dos juros. E é por isso que é importante a gente estar aplicando dinheiro hoje, seguir a política de investimentos, esse tipo de coisa. Para quando chegar lá na frente, continuar tendo dinheiro. Tá? Eu vou adiantar uma coisinha. Falando em juros, essa palavra, hoje em dia, ela está muito falada no mercado. Se a gente for aplicar nosso dinheiro no banco, né, a gente vai lá, fala com o gerente do banco, olha, eu queria aplicar meu dinheiro.
em que papel? O que eu vou aplicar? É um CDB? É na bolsa? Tem uma infinidade de produtos, né, no banco para a gente aplicar, né? Aí o que acontece? Não está dando dinheiro, né? E para o RPPS também não. A gente vai lá, assim, a poupança está dando uma mixaria. Não é assim que fala? A aplicação melhor, mais arriscada, está dando um tiquinho de nada mais. E às vezes a mais arriscada faz você perder dinheiro. Isso é muito ruim para a Previdência, né? O que acontece com o que eu falei dos juros? Os juros vão me ajudar a pagar um benefício lá no futuro. Se eu estou perdendo dinheiro, se eu estou ganhando pouco, isso é problema. O que eu chamo de ganhar pouco? Quando o atuário calcula a avaliação atuarial, ele verifica o seguinte, o Zezinho vai se aposentar daqui 20 anos. O benefício dele vai ser R$1.000, porque hoje ele ganha R$800, vai ter um crescimento salarial, promoções e tal. Bom, ele vai ter uma expectativa de vida de mais 25 anos. Então, o que o atuário calcula? Eu tenho que ter dinheiro suficiente para pagar os 25 anos de sobrevida dele depois da aposentadoria. E eu tenho que começar a juntar hoje. E os juros vão me ajudar. E aí o que acontece? Na avaliação atuarial, eu já calculo considerando que você vai ganhar esses juros. Essa rentabilidade vai acontecer. Isso é uma hipótese. Se você não cumpre a hipótese na realidade, chega lá, você não tem o dinheiro. Então, para quem está acompanhando o mercado, nos últimos 15 anos, bater a meta atuarial era fácil. O que é bater a meta atuarial? Eu consegui os juros do cálculo teórico, mais o que o mercado financeiro está me dando. Né? Então, assim, eu tinha que ganhar a inflação, mais os juros atuariais e mais um pouquinho, para sempre sobrar mais. O que sempre aconteceu em todos os RPPS do Brasil? Feijão com arroz, a gente não vai arriscar muito, que eu não quero perder dinheiro, aí bate a meta atuarial assim, ó, na risca, né? O que acontece? Ganhou dinheiro? Foi bom? Sim, mas poderia ter ganhado mais. O que está acontecendo hoje nos últimos 3 anos? O mercado financeiro está muito instável e mal vocês conseguem bater a meta atuarial. E muitos por aí, inclusive no ano que passou, 2021, perderam muito dinheiro. Não acontece nada, né? Você perdeu não é porque você fez alguma coisa errada, o Tribunal de Contas vai vir aqui fiscalizar. Isso não acontece, porque é uma questão conjuntural. Todo mundo perdeu junto. Então isso não é um problema. Mas não deveria acontecer isso. Se eu estou fazendo a avaliação atuarial dizendo que você vai ganhar e você não ganha, isso está afetando todo o futuro do plano, né? Então é assim, mais para frente a gente vai ter que voltar a ganhar acima da inflação. Ou então a gente vai ter que fazer o quê? Reduzir a meta atuarial, que é o que vem acontecendo também. O que o Ministério da Previdência, hoje é Previdência, né? Está mudando todo dia. O Ministério da Previdência, até poucos dias, o Ministério da Economia, o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo essa taxa de juros. Eles já estão percebendo, assim, olha, você não vai conseguir bater aquela meta do ano passado, vamos reduzir. E está sistematicamente reduzindo isso. Então, o que acontece? Quanto menor a taxa de juros, lembra do conceito, eu não vou conseguir ganhar juros no futuro, então o que acontece? O custo aumenta. Vocês devem estar notando, nos últimos anos, o custo está aumentando. E o déficit atuarial, ele vai aparecer. No caso de vocês, vocês têm já uma segregação de massa. Mas no plano previdenciário, que era superavitário, esse superávit vem diminuindo. Vocês devem lembrar, no ano passado eu falei assim, olha, eu acho que no ano que vem vai ter déficit. Está gravado aí, vocês vão ver. Só que, por sorte, pela conjuntura, porque vocês também conseguiram ganhar um bom dinheiro, apesar do mercado estar ruim, o déficit não apareceu ainda. Agora, para o ano que vem, eu posso até falar quase com certeza que vai ter déficit. No plano previdenciário, né? O plano financeiro é separado. Então, assim, veja como isso vai acontecendo, né? E vai ter aumento do custo também. Então, assim, qual é a lição de casa, né? Aplicar bem o dinheiro, a prefeitura não contratar CLT, né? Está sempre oxigenando a massa de segurados daqui do RPPS, que naturalmente, se faz um concurso, acaba entrando gente mais jovem, né? É a natureza do sistema, né? É claro que sempre vai ter alguém fora da curva, mas o ideal é isso. Sempre está renovando. Tem outras coisas que se faz, né? Tomar cuidado com gastos, com custos, um monte de coisa. Ser rigoroso na hora de fazer a concessão do benefício e tal. Tá?
Então, vamos seguir aqui. Deixa eu achar aqui onde está o botão. Achei. Bom, aqui é o que eu vou falar, né? Sempre tem que ver a legislação. Eu falei um pouco já, vou falar mais um pouco de conceitos, os resultados e os próximos passos. Aqui é um conceito que a gente tem sempre que lembrar, né? O equilíbrio, sempre uma balança, né? Não existe benefício sem a contribuição, né? Isso aí para qualquer coisa na vida, certo? E na Previdência é a mesma coisa. Então, eu vou ter um benefício, um gasto, e eu tenho que contribuir para equilibrar isso. A avaliação atuarial, ela gera esse equilíbrio sempre. Mesmo quando você está com déficit, o equilíbrio existe, porque se você tem um déficit atuarial, você cria uma contribuição extra, que chama contribuição extraordinária, ou contribuição especial, ou contribuição suplementar, são vários nomes. Isso aí equilibra o plano no momento, né? A avaliação atuarial é momentânea, é hoje. Eu estou olhando para o futuro, mas eu tenho que fazer análise pontual, tá? E definir o plano de custeio, tá? Então, a gente não pode esquecer que o plano financeiro é hoje, todo dia, e o equilíbrio atuarial eu tenho que olhar todas as despesas futuras. Olha lá, contribuição normal, né? De hoje até a aposentadoria. E a contribuição especial é se acontecer alguma coisa no passado. Não importa o quê, né? A gente não vai falar em fraude aqui, nunca. Porque a fraude não existe, né? Principalmente que o sistema é super rígido, né? É blindado o sistema de vocês que não tem como você desviar. Você pode perder dinheiro no mercado financeiro, mas desviar o dinheiro não. Tem que fazer uma coisa muito errada para isso acontecer. Então vamos partir do princípio que não tem fraude. Então o que acontece? No passado, a questão econômica, mudou uma regra, mudou uma lei, coisas que aconteceram e que vão acontecer também no futuro, pode fazer aparecer um déficit novo. E aí o que acontece? Isso não tem controle. Não é culpa de ninguém, né? Vamos usar a palavra assim, que a gente sempre quer achar um culpado. Não é culpa de ninguém. É uma questão conjuntural. A inflação está diferente, o Ministério da Economia colocou uma obrigação nova e assim por diante. Então, coisas que aconteceram, não foram custeadas, se geram déficit. Por exemplo, o contrário acontece, a reforma da Previdência. Vamos dizer que vocês façam a reforma da Previdência aqui no município. A tendência é o quê? Diminuir o déficit. Porque você vai adiar a aposentadoria de algumas pessoas. Tá certo? E aí, o movimento é o contrário. Isso no futuro vai acontecer muitas vezes. Reforma da Previdência nós vamos ver algumas ainda. Eu não, porque eu estou perto da aposentadoria, mas vocês eu tenho certeza que vão viver para crer. Bom, aqui é aquele mapinha de sempre, né? Em algum momento da vida você começou a trabalhar, né? Aqui, antes de você entrar na prefeitura, você tem um tempo anterior, que é muito importante, né? A gente tem que saber para calcular que dia que você vai se aposentar. É importante para o atuário isso. Até a gente mesmo, né? Eu duvido que alguém aqui saiba exatamente o dia que vai se aposentar. Eu também não sei o meu. As regras vão mudando, a gente vai deixando para depois. Mas esse tempo anterior é importante. Que regra que você vai se aposentar? É muito difícil definir isso, né? Então, eu tenho que calcular para estimar o quê? Que dia que você vai se aposentar lá na frente. Né? E até lá pode acontecer muita coisa, né? Você pode se invalidar, você pode morrer, né? Que são os dois principais benefícios, né? O principal o que é? Chegar na aposentadoria e receber o benefício e só ficar viajando. E aí o que acontece? Depois da aposentadoria, você pode continuar, pode morrer ainda, né? Gerar uma pensão. Aqui, gerar uma pensão é uma coisa, você ainda está trabalhando, né? E os outros benefícios você ainda está trabalhando. Então, qual a probabilidade de acontecer isso? É isso que o atuário calcula. Aqui não, aqui só a questão é o quê? Se eu morrer, o benefício para de ser pago, se eu for casado, continua para o cônjuge. Mas o que acontece? O que o atuário calcula aqui? O tempo que você vai sobreviver. Porque para você chegar na morte aqui, ó, o que acontece? Existe uma expectativa de vida média, né? O atuário usa uma tábua de mortalidade. Tem as probabilidades ano a ano, né? A chance de você morrer a cada idade. E aí eu defino assim, qual é o prazo que você vai receber o benefício? É esse o principal custo do plano, é aposentar. Tá? Então, para a gente seguir aqui eu só cito aqui nas coisas que podem acontecer, né? Demissão, casamento, nascer um filho, né? Morrer, invalidar. E aqui é o que eu falei, né? Você ou morre ou sobrevive. Então, sobreviver, continua pagando benefício. Tá? Esse é o principal custo do plano.
Aí vem a avaliação tutorial, né? Nesse primeiro momento, eu estou verificando, ó, a avaliação tutorial aconteceu nesse momento. Você já está no plano há muitos anos. Você conseguiu acumular as contribuições? Os juros foram acumulados? Eu tenho um patrimônio suficiente para garantir, pelo menos o que você já cumpriu aqui. Ó, você cumpriu, sei lá, metade. Para as mulheres, 30 anos. Então, 15, 30 avos do seu benefício já deveriam estar completos em dinheiro, guardado. Para eu continuar contribuindo até a sua aposentadoria, quando chegar aqui no final, ter o dinheiro inteirinho, completo. Esse é o ideal. É um outro motivo que aconteceu. No passado eu não consegui juntar esse dinheiro, não importa o motivo. Então gera aquela contribuição especial, custo suplementar. São muitos motivos, né? Fui falando alguns, esse é um outro. E na linha de baixo é parecido, né? Eu consegui juntar as contribuições. Eu estou avaliando o quê? Os benefícios concedidos, né? Eu acumulei as contribuições. Na teoria, eu tenho que ter o dinheiro aqui nesse momento suficiente para pagar todos os benefícios até você morrer. E por 1000 motivos isso pode não acontecer. Vamos dizer que você casou, você era solteiro a vida inteira. Eu fiz a avaliação tutorial e só considerei que você é solteiro. E de repente você casou. Isso é um problema para o atuário. O que os atuários fazem? Eu já calculo uma probabilidade de você vir a se casar no futuro e gerar uma pensão por morte. Olha quanto cálculo que eu tenho que fazer. O que acontece? Como eu tenho a informação se você é casado ou não, quem é solteiro e tal, eu não preciso fazer isso sempre. O mais conservador possível é assim, todo mundo, mesmo solteiros, podem vir a se casar. E podem vir, inclusive, gerar filhos. Como é que eu faço? Eu faço o meio termo. Se eu tenho certeza que você é solteiro, seu cadastro é bom, eu falo assim, por enquanto eu não vou calcular a possibilidade de você se casar e gerar uma pensão. Quando acontecer, eu calculo. Então, o que acontece? Esse é o meio termo. O oposto é calcular todo mundo solteiro. Isso não se faz, porque eu estou calculando um custo muito menor. Então, são 3 formas, né? Tem atuário que vai no extremo do custo, que é o mais conservador possível. Tem o meio termo, que eu faço para não ficar gerando também tanto custo a mais. E o oposto, que acho que nenhum atuário faz. Porque é muito arriscado você cometer um erro estatístico e gerar custo menor. Tá? Então, um recadinho aqui, né? O que acontece? A emenda 103 ela faz o quê? Alongar, você vai se aposentar mais para frente. Se você se aposentar mais para frente, o prazo que começa o benefício é depois, o tempo de pagamento de benefício vai ser menor. Então, eu vou ter mais tempo para contribuir e menos tempo para pagar benefício. É o principal. Eu venho falando, antes da reforma, eu falava sempre para vocês, olha, mas vai ter uma fase de transição, não vai diminuir tanto o custo, né? Porque geralmente não se mexe no valor do benefício. E não foi o que aconteceu nessa reforma, né? Eles não mexeram só na idade, a redução do benefício também foi forte. Aí, dependendo da sua idade, não vai mexer em nada, não vai reduzir para ninguém. Inclusive, para algumas pessoas, vai aumentar o valor do benefício. Não sei se vocês perceberam isso na legislação. Tem pessoas que estão na fase de transição que vão receber um benefício maior do que era esperado pela lei anterior. São poucos casos, mas isso acontece. Então, nem sempre fazer a reforma pode diminuir o custo, tá? Aqui eu já falei, né, as características da brincadeira da caneta. Aqui tem a questão aqui das hipóteses atuariais. Tem um relatório novo que vocês já fizeram até antecipadamente, que é o relatório o estudo de aderência de hipóteses. As hipóteses que estão sendo usadas na avaliação, elas são coerentes com a realidade. Assim, se tiver, vamos dizer que é uma cidade grande, né, Campinas, por exemplo, eu posso verificar até se a mortalidade está dentro da tábua. Aqui é difícil porque tem pouca gente, né? Mas é um dos estudos. Será que eu estou calculando a mortalidade ou o inverso, a sobrevivência das pessoas corretamente, dentro do esperado, dentro do que eu estou observando? É muito difícil isso, porque é pouca gente para calcular, não tem como. Mas verificar a taxa de juros eu posso, verificar outras variáveis, como, por exemplo, crescimento salarial. Vamos dizer que estivesse na lei assim, olha, todo ano eu tenho um aumento de 1%, lá no N. Olha, de 5 em 5 anos eu tenho um quinquênio. Eu tenho uma gratificação XYZ. Isso tudo já está previsto em lei, eu posso calcular para o futuro. Então eu já posso verificar, isso está acontecendo na realidade, sim ou não? Será que eu preciso mexer na hipótese?
como é que vai ser seu salário na aposentadoria? É isso que eu estou querendo calcular. Então, se essa hipótese está razoável, eu mantenho. Se não está, eu sou obrigado a mudar no ano seguinte. Isso aparece nesse relatório. Esse relatório de 4 em 4 anos, depende da situação atuarial do RPPS, e vocês já fizeram, tá? Não precisa cumprir os 4 em 4 anos, viu? Se você quiser fazer antes, não tem problema. Aí, de repente, a gente observa isso, né? A gente começa a sentir alguma coisa, é melhor fazer antes, mas não tem precisado. A não ser que você tenha uma legislação mais solta para reajuste salarial, senão não precisa. Pode cumprir a lei. A gente perguntou isso, né? Alguém, quem? Não me lembro. Ah, sim, não precisa. Você pode até esperar mais tempo, porque dependendo do risco atuarial que você tem uma tabela agora que o Ministério está divulgando todo ano. Você pode olhar lá, risco atuarial 1 é esse ano. Você já fez, então você não precisa. Tá bom? Aqui é um resuminho das hipóteses, né? As principais hipóteses econômicas, né? Olha lá, a inflação. A inflação come o nosso salário, mas também come o valor do benefício. Então, eu posso usar um valor um pouquinho menor. Então, hoje, a inflação perto de 2% quer dizer o quê? Mais ou menos 98%, 99% do valor real. Eu posso abater isso do valor da avaliação atuarial, tá? É muito pouquinho. Olha lá, os juros que eu comentei com vocês, né? Eu vou angariar juros no futuro. O crescimento salarial que eu acabei de falar, que é importante. Então, isso tudo eu posso verificar, né? Hipóteses biométricas, né? A questão da sobrevivência e morte, que eu comentei já, que é muito importante, né? A morte gera uma pensão, a sobrevivência gera mais benefício. Quanto mais sobrevivência, mais benefício vai ser pago. Isso pode ir mudando ao longo do tempo, né? A sobrevivência que a gente tem hoje pode mudar o ano que vem. Ou se você tomar uma água da fonte da juventude, um remedinho novo, condições sanitárias, isso tudo muda, né? E a gente tem que ir acompanhando. Se a gente está vivendo mais, eu vou receber mais benefício, o plano vai ficar mais caro. Então, todo ano, por exemplo, muda a tábua. O IBGE está verificando isso todo ano, né? E olha lá, as hipóteses sociais, né, que eu comentei, né? Casar gera custo para o plano, nascer criança também. Isso tudo a gente vai acompanhando, tá? Todo ano. É um dos motivos que se faz a avaliação atuarial anual, né? Olha lá, aqui já são números de vocês, tá? Ó, a taxa de juros que eu estou usando esse ano, olha lá, 4,93. Se eu baixar de 4,93 para 4,60 e pouquinho, abaixar 25 pontos, o que acontece? O custo normal da aposentadoria, ele vai aumentar quase 6%. É bem sensível isso, né? O que acontece? Para o ano que vem, eu já estou esperando que baixe 50 e não 25. Aqui é só um exemplo para vocês sentirem, né? Nos últimos 3 anos está baixando 50 pontos todo ano. Era 6, não sei se vocês se lembram, né? Aí baixou para 5,5, agora está em 4,9. E para o ano que vem vai para 4,4, provavelmente. Vai aumentar o custo bastante. Só por causa dessa variável. Olha o que acontece com o custo normal, tá vendo? Ó, o crescimento real de salário. A legislação de vocês está mostrando que, na média, a longo prazo, está crescendo 1,2 ao ano. O mínimo na legislação, na portaria 464, é 1%. Então, o governo já sabe, 1% mínimo era razoável. Então, eles já fixaram isso. Porque antigamente os atuários colocavam 0 para dar um custo menor. Não tem sentido isso, né? A gente tem que ser responsável também. Igual a política de investimentos. Se o seu economista está dizendo para você, olha, nem os 4,93 eu vou conseguir ganhar, então vocês podem ser responsáveis e falar assim, não, Álvaro, não usa 4,93 não, usa menos. Vai aumentar o custo instantaneamente. Isso pode ser da conta de vocês mesmos. Tem comitê financeiro aqui, não tem? Converse sobre isso, porque no ano que vem vai baixar de novo. Existe uma expectativa de atenuar um pouco isso por conta desse ano que as taxas de juros aumentaram. Mas é um ano. A metodologia para definir os 4,93, ela olha para os 5 últimos anos. Eu não acho certo. Eu prefiro a política de investimentos, só que eu sou o atuário. Quem define a política de investimentos é o economista. Ele pega a sua carteira de investimentos e olha para o futuro. Esse é o melhor. Olha, no futuro, como eu estou com dinheiro sobrando, está entrando muito contribuição e está saindo pouco benefício, eu posso me arriscar mais, eu posso ganhar mais dinheiro
eu tenho a tendência a ganhar, sei lá, vamos dizer que o economista fala para você 5,5. Ó, atuário, eu posso justificar. Dá para você usar taxa maior? Pode. Ah, não, a minha carteira de investimento está marcada assim, assado no mercado e tal. Aí não consigo nem os 4,93. Vamos ser responsáveis. Ah, vai aumentar o custo para a prefeitura? Vai. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Quanto menos eu vou colocar? Vamos seguir só o que o economista verificou? De repente pode fazer uma fase de transição, né? Aí eu vou diminuindo aos poucos. Não vou usar só a tabela do Ministério. Isso também é possível. E quem define são vocês, não é o atuário. Tá? E por último a tábua, né? A gente já sabe, né? Ó, a IBGE 2020 que a gente está usando, se eu usasse a T2000, né, que já está 20 anos defasada, o custo é maior. Essa T2000 é americana. A expectativa de vida dos americanos é bem maior. Não vamos falar em Covid nem violência por enquanto. Porque isso está diminuindo, né? Ao longo dos anos, vocês estão vendo aproximar isso aqui, ó. Já chegou a 9% isso aqui, se vocês olharem os anos anteriores. E vai diminuir cada vez mais. Em algum momento eu não vou comparar com essa tábua mais. Tá? Aqui são os efeitos, né? Já falei um pouquinho de cada um, né? Aumenta o salário, aumenta o custo. Se o salário mínimo também aumenta, é a mesma coisa. Tem que ter uma hipótese para isso, né? Não é muito comum você ver atuário falando desse assunto. Porque o salário mínimo, ele afeta o benefício. Às vezes um benefício da turma toda aumenta 5%, mas o salário mínimo pode aumentar mais. Então, quem ganha salário mínimo no ano anterior, eu tenho que considerar isso no futuro. Eu faço isso. O efeito não é muito significativo, mas é importante pensar, né? Se tiver a fonte da juventude, vocês me avisam, né? Porque afeta a sobrevivência. Não pode esquecer de falar com o atuário, né? Olha lá, então assim, definir a expectativa de vida em função da idade de aposentadoria. Que idade você tem? Qual a probabilidade de você morrer ou invalidar? Isso tudo afeta, né? Eu comentei um pouco já sobre isso. Olha lá, professores e mulheres se aposentam antes. Então o benefício acontece antes e mulher vive mais, né? A gente sabe disso, naturalmente. Vamos ver quem tem avó? Todo mundo. Quem tem avô? Quase ninguém. Então a gente sabe isso, né? E a tábua de mortalidade, ela verifica isso. Tá? Na hora de calcular a sobrevivência da mulher é maior. Aqui já são os números. Olha lá, 31/12/2021 é a base de dados. Ah, não se esqueça lá em cima em vermelho, fundo em repartição. É o nome novo, né? Que a gente chamava de plano financeiro antes. Então eu estou introduzindo um nome novo, eu sempre comento, mas mesmo eu falo errado, a pessoa no Ministério também fala errado. É o plano financeiro que todo mundo conhece, fundo em repartição. O que acontece? Eu só reparto, né? Tudo que entra de benefício para pagar aqui no RPPS, vocês vão só chegar para a prefeitura e falar assim, olha, eu tenho 1 milhão para pagar, me dá o dinheiro aí. No caso de vocês ainda não acontece isso, porque vocês têm patrimônio, a folha até o ano passado era 0, então vocês têm dinheiro guardado para pagar a folha, né? Então as contribuições ainda são suficientes para pagar os benefícios. Então, vocês estão juntando patrimônio mesmo num plano em repartição. Tá? Então, aqui são só números, né? Vocês veem que a idade média é bem mais alta, né? Separei as pessoas que custam mais caro para o plano, por isso que chama segregação de massa. A idade média de aposentadoria costuma ser mais baixa, porque as pessoas estão em regras anteriores, né? De transição. E aí, assim, ó, 5 mil de remuneração média, também geralmente são pessoas que ganham mais, e ó, o tempo de serviço. Então, tudo mostra que a pessoa vai se aposentar logo. Ela custa mais caro para o plano. É por isso que a gente fez a segregação de massa, que estava gerando custos imediatos que poderiam ser pagos depois. Isso deu certo. No caso de vocês, a segregação de massa deu muito certo. Tem muita gente no mercado que, se vocês estudarem e pesquisarem, é contra a segregação de massa. Porque, ela, na verdade, ela só adia alguns custos, né? Isso é normal. Só que no caso de vocês está surtindo um efeito muito melhor. Vocês estão conseguindo juntar dinheiro no plano financeiro. Olha aqui, ó. Aqui são, ainda no fundo de repartição, né? São só os aposentados, 17 aposentados, né? É bastante, é pouco. O plano de vocês tem o quê? Não tem 10 anos, né? 6, né? Então vocês veem que é pouco tempo.
Mas isso não quer dizer nada, porque tem plano de aposentadoria que pode começar com uma folha gigante. Sempre vocês vão escutar eu falar, tem dinheiro para pagar? Isso é importante. Porque tem planos lá no Nordeste, por exemplo, que tem 0 de patrimônio. E tem uma folha gigante. A prefeitura que paga. Não tem sentido você ter um plano de previdência que você não tem a sobra para ganhar juros, para você ajudar a pagar um custo no futuro. Não tem sentido ter um RPPS. Deve ter algum sentido político, que eu não enxergo. Na questão técnica, não. O patrimônio que você fala é ativo. Patrimônio é o ativo. São nomes diferentes, né? Então, você tem dinheiro para pagar a folha? Tudo bem. Você pode começar hoje com um plano novo, com um monte de aposentado. Não tem problema nenhum. No caso de vocês tiveram uma carência também de 5 anos, né? Para começar as aposentadorias. É uma forma que se faz também planos novos para você evitar custos imediatos. Aí você faz a carência, todo mundo que puder se aposenta no INSS. E para o plano começa só dentro da carência. Tá? Foi a opção que vocês fizeram, né? Aqui, ó. Veja aqui, ó. Entre vermelho e laranja, vermelho quase não tem ninguém, né? 0. Se tem alguém, é pouquinha gente. Então, laranja e verde, ó, de 30 a 50 anos, é bastante gente, tá vendo? Esse é o ideal. Melhor ainda se tivesse mais gente no até 30 anos. Mas é o perfil da região aqui, né? Se vocês forem ver as cidades próximas, são muito parecidas. Hortolândia, por exemplo, é meu cliente. A idade média deles é um pouquinho mais alta que a de vocês. Porque Hortolândia também começou muito tarde, né? Ela era um subdistrito de Campinas, né? E virou cidade. Então, como é que você começa a cidade do zero? E ter servidor? Você tem que fazer um concurso fácil para todo mundo passar, né? Olha o que eu estou falando para vocês. Não sei nem se isso foi verdade. Mas como é que você vai ter um servidor? Tem que ser concursado. Então, tem muita gente mais velha lá. Se eles não começarem a renovar a massa deles logo, o custo deles vai ficar impagável. Tem muito número que é divulgado na internet, vocês podem dar uma olhada. O passivo deles é bem mais alto que o de vocês. Aqui a faixa salarial, né? A gente sabe que é proporcional, né? O benefício é proporcional ao valor do salário. Então não faz diferença se tem mais para cá ou mais para lá, não tem problema. Assim, se você tivesse muita gente ganhando um salário maior próximo da aposentadoria, isso afeta. Aí tem que ver qual é a política de salário da cidade. É a que eu comentei, né? A gente pode verificar a legislação, já tem lá gratificações, coisas. Acho que vocês não têm essas coisas, só no INE que tem aqui, algumas coisinhas pequenas, né? Por isso que deu só 1,2, né? O crescimento salarial que a gente viu antes. Eu tenho um cliente que é 3,5 o crescimento salarial anual. É muita coisa isso. Então você vê que na hora da política tem alguém do sindicato aqui? Não? Então eu sempre comento isso. A luta do sindicato ela é legítima, né? E todo mundo quer aumento. Eu quero, vocês querem. Eu quero ganhar mais. Mas que preço que vocês pagam? Vocês mesmos pagam por ele. Na aposentadoria, eu quero ganhar também muito. Eu quero ganhar muito hoje e eu quero um benefício cada vez melhor para a aposentadoria. A gente não pode esquecer que é a gente mesmo que paga por isso. E desconta do seu salário a contribuição. Então, tem certos institutos que vão ter que fazer uso dessa ferramenta, aumentar a contribuição do servidor e aumentar do aposentado. Então, não adianta você ganhar mais hoje, porque você vai acabar descontando mais também. O líquido pode ser igual, pode ser até menor. Então, isso tudo é importante pôr na balança. Então, vem assim, vamos pela luta salarial, beleza. Quanto custa isso para o futuro? Inclusive, hoje o ideal é você fazer a avaliação salarial antes. Se tiver um candidato a prefeito, você, estou prometendo dar aumento salarial, vocês falam assim, amigo, você sabe quanto custa a aposentadoria? Você sabe qual é o reflexo dessa canetada que você vai dar? De repente, ele está prometendo uma coisa que, certo, não tem nem caixa na prefeitura. Muito menos pagar o benefício lá na aposentadoria. É importante você fazer essas previsões. A avaliação salarial é uma ferramenta para isso. Tá? Aqui é o fluxo ainda estou no plano financeiro, né? Fundo em repartição. Eu sempre mostro isso para vocês, tá vendo? O patrimônio que vocês têm hoje, perto de 30 milhões, mais as receitas e despesas ao longo do tempo, o que acontece?
o seu patrimônio ele vai ser consumido até 2029. Isso quer dizer que vocês têm muita folga. Isso também mostra o que eu falei, né? As pessoas vão começar a se aposentar, vão começar a gastar o dinheiro. Nesse caso aqui, não sei se vocês vão lembrar no ano passado. Olha aqui, ó, a palavra juros, está aparecendo aqui, ó. Até o ano passado, a avaliação atuarial do plano financeiro, ela era feita com juros zero. Isso quer dizer o quê? Eu estou prevendo que eu não vou ter rentabilidade. Aí o que acontece? O Ministério mudou isso. Ele falou assim, olha, para poder comparar os dois planos financeiro e previdenciário, eu vou usar a mesma taxa nos dois planos. E isso começou o ano passado. Então, o ano passado, alguns calcularam, eu calculei com zero aqui, né, se eu não me engano. Não era obrigatório, até comentei com vocês que de repente podia mudar o relatório, mas o Ministério não exigiu e a gente acabou deixando assim. Não faz diferença. O plano financeiro, o que ele é? Regime de caixa. Eu tenho a folha, eu pago a folha e está tudo certo. No caso de vocês, tem patrimônio, porque a origem de tudo, né? Vocês tiveram tempo para juntar, a folha é pequena, tudo que eu já falei. Então, o que aconteceu? Vocês têm um patrimônio suficiente para durar, olha, praticamente 9 anos, né? Isso aqui pode mudar um pouco, né? Ao longo do tempo, pode, vamos dizer que vocês estão sempre ganhando acima da meta atuarial, isso pode alongar para frente. Se acontecer o contrário, pode acabar antes. Uma reforma da Previdência pode também esticar o prazo. Né? No caso do plano financeiro, nem tanto, porque muita gente vai estar na fase de transição e muita gente está próximo da aposentadoria. Então, a reforma da Previdência não vai surtir muito efeito, não esperem isso. Pode acontecer até o contrário. Lembra que tem algumas pessoas que podem ganhar mais pela regra nova. Tá? Só calculando. A gente já fez umas simulações, né, Juliane? Realmente, assim, não querendo fazer uma propaganda, né, vamos dizer assim, no caso de vocês, a reforma da Previdência, do jeito que está na emenda 103, ela é muito benéfica para o plano de vocês. Pode acontecer até de a gente nem precisar mais da segregação de massa. Eu não afirmaria isso por conta dos juros que vem aqui estão caindo ao longo do tempo. Mas nas simulações que a gente já fez, está mostrando que todo mundo junto não geraria um custo como era antes. Tá? E não gera custo como outras cidades que a gente já viu por aí. Ainda estou no fundo de repartição, né, são as conclusões, eu já falei, né, tudo aqui, ó. Agora a taxa de juros é maior que zero, igual ao do plano previdenciário. Eu tenho que lembrar sempre que o plano funciona em regime de caixa, né, eu pago só a folha de pagamento. Tem muito município que tem segregação que não tem, a contribuição não é suficiente. Eu recolho a contribuição e não consigo pagar a folha de benefício. Aí a prefeitura completa. É assim que funciona. Então nunca tem dinheiro sobrando. Você não consegue aplicar. Por isso que a taxa é zero. Não tem sentido. Então, assim, eu não concordo com o critério do Ministério. Você tem dinheiro para aplicar? Vamos usar a taxa de juros. Sim. Se você não tem dinheiro, como nesse exemplo que eu dei, por que eu vou usar a taxa de juros se eu não vou ganhar dinheiro no mercado? O meu patrimônio é zero. Então, eu acho que o Ministério ainda vai arrumar isso. E aí, sim, olha lá, foi a Secretaria que definiu isso, né? Olha lá, o custo, como eu falei, né? O repasse, né? Não é o caso de vocês, porque vocês têm patrimônio. Mas aqui é um conceito para vocês saberem, né? Um dia isso vai acontecer. A folha vai ser maior que a contribuição, então aí vai haver um repasse da prefeitura. Tá? Conforme vai tendo aposentadoria, vai aumentando o custo. Aqui eu já estou no fundo de capitalização. A mesma data, 876 pessoas. Vejo que a idade é bem menor, né, do que a do plano financeiro. Mesmo assim, é uma idade alta. Né? Se eu aposentar com 60 anos, aqui, ó, eu tenho 18 anos para me aposentar. Até que é razoável. É que toda a conjuntura do plano de vocês, ela favorece o custo ser menor, né? Mas eu tenho o cliente com essa idade aqui que está com custo bem alto. Dá uma olhada em Hortolândia, se tiverem curiosidade. É um pouquinho maior só que o de vocês. Aqui é só uma constatação, né? Parece que o pessoal aqui do plano previdenciário ganha um pouquinho menos. São pessoas mais jovens, né? Então tem uma carreira, é normal isso. A gente vai enxergar quem está no plano financeiro ganha mais, tem a idade maior, está próximo da aposentadoria e assim por diante. Tá? Aqui são só 8 aposentados, né? O ano passado acho que era um só, não me lembro mais. Todo dia está alguém aposentando, né? Espero que não tenha ninguém morrendo. Mas é natural, né? A gente passa na funerária lá, a gente vê, todo dia morre alguém.
Aqui, a distribuição de faixa etária. Vocês notem que tem mais vermelho aqui, tá vendo? No fundo de capitalização. Ó. Lá no financeiro não tinha ninguém. São pessoas mais velhas. Aqui já está aparecendo bastante vermelho e laranja, tá vendo? Mesmo assim, tem bastante roxo, né? Acima de 60 anos. Tem bastante gente perto da aposentadoria. Tudo isso é o cenário, né? É aquela questão, né? Estou olhando para o cenário e vou ver quanto custa. Aqui tem mais gente ganhando menos, tá vendo? É natural, que ele vem falando para vocês. Aqui é onde as mulheres brigam com os homens, né? Quer dizer, os homens brigam com as mulheres, né? Olha aqui, ó. Tem muito mais mulher, né? No plano. Não se esqueça que todo mundo paga a mesma alíquota e a prefeitura que paga a diferença. De fato, as mulheres custam mais porque elas vivem mais e se aposentam antes. Então, contribuem menos e recebem mais benefício por mais tempo. Tá? E os professores acontece a mesma coisa. Então, uma mulher professora, ela custa muito mais do que um homem não professor. Né? Nessa ordem. Homem não professor, homem professor, depois mulher não professora e depois mulher professora. Os dois no meio, às vezes, podem inverter dependendo de quando começou a trabalhar. Aqui são os números, sem considerar a compensação. Né? Todo mundo sabe o que é compensação financeira, né? Você tinha um tempo anterior, se aposentou, a INSS paga para vocês aqui no Instituto o dinheiro que ele deveria receber lá no INSS vem para cá, para ajudar a pagar uma parte do benefício. Então, o que acontece? Esse número aqui é sem compensação, tá vendo? Eu tenho 8 pessoas, 876, e o patrimônio aqui, o ativo, é quase 82 milhões. O fato de você ter muito mais dinheiro do que o benefício já concedido, isso também é muito bom. Tem alguns controles obrigatórios na portaria 464 que vocês não precisam fazer. Ou pelo menos a rigidez é menor. Vocês não... Porque eu lembro o que acontece. O principal é que eu já tenho que ter dinheiro para pagar os benefícios. E eu tenho. Tá? Olha aqui, ó. Aqui diminuiu um pouquinho, né? Olha lá, eu tenho um superávit de 2 milhões. Vocês notam que o anterior estava com déficit, né? Então, a compensação está suportando esse superávit, que é uma coisa que não dava para calcular o ano passado. A estimativa de compensação, ela vem sendo apertada pelo Ministério. Eu não posso estimar mais do que um limite que eles impõem. A não ser que eu tenha todos os dados. Eu sei que vocês têm. Então, se isso começar a afetar, por exemplo, o ano que vem, vamos dizer que o déficit seja pequeno, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou calcular a compensação sem esse limite, só que a gente vai ter que justificar para o Ministério. Olha, eu tenho o tempo anterior de todo mundo. Então, eu posso calcular a estimativa de compensação de outra forma. Eles vão reclamar um pouquinho, mas a gente pode justificar, para a gente não ter que calcular um plano de custeio maior. Tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. Eu não vou esquecer, porque assim, uma das minhas obrigações é também economizar o dinheiro da prefeitura. Eu não vou calcular um custo maior. Não é necessário. Né? Eu não posso ser conservador ao extremo. Tá? Aqui, ó, isso que chama atenção, né? Esse custo, o ano passado, era menor e o total do custo sempre deu 31, né, para vocês. Ele vem aumentando um pouquinho, e aí o que acontece? O ano passado, o ano retrasado, a secretaria disse que o mínimo tinha que ser 28, não sei se vocês se lembram, e aí o custo de vocês com a taxa de administração, acho que chegou a 31, né? E por conta desse aumento aqui, que é metodologia, redução da taxa de juros, tudo mais que eu venho falando, fez o custo normal de vocês aumentar. E aí o que acontece? O total hoje é 36,54. Já incluso aqui os 2,5. Aqui aumentou também, né? Era 2, vocês usavam os 2 ou era menos? Era 2, né? Era fixo. Então, vocês poderiam passar para 3,6, né? Isso é a média de vocês. E ficou fixado em 2,5. Então, se não é necessário, não precisa cobrar isso da prefeitura, né? Tem outros sistemas que você pode devolver o dinheiro, mas não vale a pena sofrer por causa disso. Dá para devolver o dinheiro para a prefeitura, dá para reduzir o que vocês fizeram, dá para mudar para o plano previdenciário, tudo que sobrar no administrativo dá para reverter para o previdenciário, também é interessante, mas vocês optaram por diminuir. Então, é um aumento bem significativo, né, na alíquota. O prefeito não reclamou? Não? Que bom. Não, porque o resultado final
Ah, tá, entendi. Só mudou o percentual, mas O financeiro não aumentou muito. Isso é importante. Às vezes você vê a alíquota maior, mas tem que lembrar que tem que aplicar a alíquota. A base de cálculo mudou. né? Tá. Por isso que não surtiu efeito. Aqui uma comparação dos últimos anos. Dá para reparar que era 31 meses, tá vendo? Olha o 28 que eu comentei, ó. Era o mínimo exigido, provavelmente o custo de vocês total era menor que 28%. Eu estou sempre no plano previdenciário, tá? O financeiro a gente viu que é só a folha, né? Então, você passou para 31, manteve, porque não teve aumento por conta de metodologia, os juros, assim, por diante. Mas nesse ano aconteceu, tá vendo? Olha o que está acontecendo com a idade, ó. Todo mundo faz aniversário, né? Então a idade do servidor em atividade tem que aumentar. Quanto mais próximo da aposentadoria, mais caro fica o plano. É a metodologia. Em algum momento no futuro, talvez daqui uns 5 anos, eu não vou poder usar a metodologia que eu estou usando hoje. A não ser que tenha a renovação da massa. Se vocês olharem, por exemplo, para Jundiaí, para Mogi, lá o custo não aumenta nunca. Está sempre igual. E a metodologia não faz diferença. Porque a massa deles está se mantendo estável. E a idade não está aumentando. Isso é muito importante. Vai chegar um momento, se nada for feito aqui com vocês em relação à renovação etária, o custo vai aumentar mais rapidamente, por causa da metodologia. Isso vai ser refletido ano que vem. A prefeitura fez uma contratação de quase 100 pessoas este ano e a média é inferior. Então, provavelmente vai fazer... Vai baixar um pouquinho a idade. Que bom. 100 pessoas é pouquinho, né? Mas assim, ó, em 800 é 12%. Vai, para o plano previdenciário vai fazer diferença. Tá? Vamos reparar isso no ano que vem. Colocar na agenda para a gente estudar isso. A gente vai perceber, né? Olha lá, não tinha servidor aposentado, né? Só tinha um pensionista no ano passado, tá vendo? Dá para perceber. O que chama atenção aqui mais? Ó, a reserva matemática, ó, do benefício a conceder, ó, ela vem aumentando, tá vendo? Ó? Todas as variáveis, a quantidade de pessoas, o salário, a taxa de juros está diminuindo, então faz a reserva aumentar, tá vendo? A de concedidos é por causa do número de pessoas, né? Não tinha ninguém e assim por diante. E chama muita atenção o crescimento do patrimônio. Vocês estão fazendo a lição de casa direito, vocês estão ganhando dinheiro. O ano passado foi negativo? Ou não, né? Vocês não perderam dinheiro aqui, né? Muita gente perdeu, viu? Muita mesmo. E aí manteve o superávit, tá? Era de 4 milhões, passou para 23 milhões. Aqui foi uma mudança na segregação de massa que a gente fez, né? E aí aqui, por conta da taxa de juros, está diminuindo o superávit. Já estamos nas conclusões, né? Praticamente eu falei tudo, né? Olha quanto era o custo normal. Aumentou muito, tá vendo? Praticamente 4 pontos percentuais, em pouquinho, né? Tábua, mudou a expectativa de vida, taxa de juros diminuiu, teve uma mudança na massa, tem a surpresa que a gente não consegue enxergar, né? Mudança de salário, algum ajuste na base de dados, coisa assim, tudo vai afetando, né? A gente não consegue ver pontualmente, mas os principais são esses que eu estou falando. Então tem um aumento bastante significativo aqui, né? Vamos ver se no ano que vem isso não acontece. Está escrito aqui, tudo para vocês guardarem, né? E tem reajuste, né? Apesar de pandemia não podia aumentar, mas alguns aumentos aconteceram. Aumentos obrigatórios tinha que acontecer, né? Está previsto em lei. E os benefícios, né? Principalmente, né? O benefício tem que ser reajustado. E aí sim, ó, não tem déficit atuarial, né? Porque manteve o superávit, né? No plano previdenciário. Então não tem um plano de custeio à parte. Se tiver, vai aparecer só no que vem. Eu tenho que lembrar para vocês que a segregação ela exige um superávit. Vamos dizer que assim, a gente faça uma prévia. Isso é interessante para você lembrar. Eu vou entregar o resultado da avaliação atuarial, vai dar déficit o ano que vem. A gente pode pensar numa situação. Olha, eu posso refazer o critério da segregação, isso é permitido. O que acontece? Eu vejo que vai dar déficit, é pequeno, tudo bem, colocar um custo um pouquinho maior para a prefeitura. Mas se não, eu posso fazer o seguinte. Eu refaço novamente a segregação e coloco um pouquinho mais de gente que está no previdenciário lá para o plano financeiro. E aí o que acontece? Eu volto a ter superávit aqui, não gera esse custo suplementar e eu mantenho tudo em equilíbrio. Eu tenho bastante dinheiro no plano financeiro, eu não vou afetar o plano de forma alguma.
e não vou gerar mais custo para a prefeitura. É uma forma de se fazer. Tá? Então, a gente pode até antecipar, né? Vamos dizer que, será que isso vai acontecer mesmo? Fazer em novembro, fazer uma simulação, por exemplo. Aí você já prevê que vai precisar dessa ferramenta. Tá? Então, olha lá. Déficit em 2023? Eu acho que sim. É muito provável. Tá? E aí, assim, em 2022 tem um superávit pequeno, olha, o patrimônio subiu 31% de um ano para o outro. Ele cobriu a alta da reserva? A gente viu que não, né? A reserva cresceu mais em reais. Mas, assim, vocês tiveram a suspensão de contribuição por causa da Covid? 2 anos seguidos? Teve, né? Isso afetou o patrimônio. Seu patrimônio poderia ser ainda maior, né? Então, seu superávit poderia ser maior. Que é uma coisa que a gente pode não acontecer no ano que vem, o tal do déficit, por conta disso. As contribuições estão num parcelamento. Quantos meses vocês fizeram parcelamento? 47. Então é pouco o prazo, tá vendo? Então está entrando bastante dinheiro, do dinheiro das contribuições que não foram repassadas. Então o patrimônio vai crescer rápido esse ano. Vocês vejam quanta coisa que a gente pode ir pensando? De repente não vai ter déficit no ano que vem. Vamos esperar que não. Olha lá, a reserva subiu 41%, tá? Muito mais do que o patrimônio, tá vendo? Perceberam quantas variáveis? Oi? Foi 20, já pagou 12 parcelas, 2022 é que ele está fazendo com base no que teve o 12 de 2021. Isso. E aí trouxe a 12 quartos, né? Do que deveria entrar. Ele sabe mais, proporcional no ano seguinte, depois 4 anos para entrar esse patrimônio. Do ponto de vista financeiro, assim, não falem isso para o prefeito, né? Porque a dívida que está definida no parcelamento, ela ganha da meta atuarial sempre. Então, é um dinheiro bom que está entrando, né? Mas, assim, é muito melhor se o dinheiro já estivesse aqui, vocês administrarem para ganhar a meta atuarial. A gente não está perdendo o parcelamento, mas não é o ideal. O ideal é entrar e vocês fazerem esse serviço, né? O RPPS é aplicar o dinheiro e ganhar. O ideal é sempre ganhar muito mais que a meta atuarial, que é uma coisa que assim, o Brasil inteiro não fez. E agora está difícil, cada vez mais difícil, ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? Então, ter parcelamento não é tão ruim assim. Os próximos passos, a nota técnica atuarial não foi necessária esse ano. Tá? Apesar da tábua de mortalidade mudar todo ano, eu não preciso mandar outra nota técnica só por causa disso. Mas se fizer uma reforma, por exemplo, eu vou ter que mandar uma nova. Porque as regras da nota técnica são sempre as mesmas. Se eu mudar a metodologia, se eu mudar uma característica, eu tenho que mandar uma nova. Mas nesse ano não precisou mandar, tá? Lá, o relatório eu entreguei já via internet para a secretaria, eu trouxe em papel hoje, está aí com a Juliane. A assinatura do certificado esse ano já é digital, todo mundo já deve ter assinado, que está tudo em ordem já, né? Está tudo feito já. É tudo pelo CADPREV. E sempre vou lembrar, né? O assunto referendo à emenda 103 deve estar no dia a dia de vocês, né? A gente já sabe que tem um efeito de redução de custos. A gente já fez uma simulação para vocês aqui, com o perfil da massa de vocês é significativo. E aí é uma questão agora Câmara e Prefeitura, né? E aí vocês têm que esperar porque a administração muda para vocês um pouquinho, mas o trabalho continua o mesmo, né? O que mais que tem aqui? Aqui são detalhes da portaria 464, eu já falei para vocês no ano passado. Alguns relatórios novos, né, sobre taxa de juros, duração do passivo, que define isso, que define alguns relatórios. Por exemplo, aqui, ó, demonstração da capacidade orçamentária obrigatória agora. Tem uma planilhinha, acho que eu mandei para você, né? Não me lembro. Foi para você ou para o seu colega? Como é que é o nome do pessoal? É Araceli, Juliane? Vânia. Então, não lembro qual de vocês que eu mandei. Mas a prefeitura tem que também preencher isso aqui para depois mandar pelo GESCOM, né? Vocês vejam que tem muito relatório que agora depende de mudanças que foram feitas na portaria 464. Mas eu tenho certeza que vocês já estão fazendo todos. Que eu já comentei, né? A reforma da Previdência tem efeito de longo prazo, o valor do benefício que eu coloquei em vermelho, tá vendo? Isso não era esperado por ninguém, né? Uma reforma que mexesse no valor do benefício de quem não se aposentou ainda, né?
já existe uma expectativa de redução do benefício, ou aumento, né, para algumas pessoas. Agora, o benefício concedido não se mexe, né, isso é direito adquirido. Isso nunca foi feito e nunca vai ser feito, a não ser que você possa mexer no valor da contribuição. Não é uma reforma, né? Você está aumentando a contribuição do aposentado. Você não está diminuindo o valor do benefício dele, continua com o mesmo valor, só que você vai cobrar mais pela previdência dele. Isso é permitido. Ele pode participar de duas formas: aumentar o custo normal, que é a contribuição dos 14%. Você pode diminuir o piso, não sei se vocês lembram disso, que o piso da emenda 103 tem gente usando o salário mínimo. E hoje vocês usam o teto. Você vê, o piso e o teto, né, estão juntos, né? Então, você baixar o piso, aumenta a contribuição. E você ainda pode fazer o aposentado pagar pelo custo especial, o déficit atuarial. Também pode. É uma outra contribuição. Você já pode cobrar 3 contribuições do aposentado. Isso não é feito ainda porque vocês têm dinheiro e o cenário de vocês é muito bom. Tá? Mas isso é possível. Aquela história que eu falei, né? Um aumento salarial hoje pode custar uma contribuição a mais amanhã. Tá? Aqui sou eu, a minha mulher está lá fora, não vai ver a foto, né? Ela sabe, essa foto eu tirei no meu casamento anterior. Está ficando velhinha, né? É só para lembrar que o cabelo branco ele chega, né? Eu estou perto da aposentadoria. E todo mundo está naquela situação e um dia vai se aposentar. Você tem que lembrar disso, o planejamento, né? O RPPS é isso, fazer planejamento da aposentadoria de todo mundo. E ter dinheiro para eventualidades, morrer, invalidar, essas coisas. Nasceu, casou, tudo isso está no custo. Então a gente nunca pode esquecer, principalmente vocês que administram o plano de previdência. O dia vai chegar, todo mundo aqui vai se aposentar. E seus colegas que estão trabalhando aí na cidade, prestando serviço público, eles vão se aposentar. E quem tem que cuidar do dinheiro deles, da aposentadoria deles, é o RPPS. Perguntas? Eu sei que vocês já passaram na prova, né? Porque todo ano é sempre parecido, né? Muda a taxa de juros, muda a tábua, muda alguma questão na massa de servidores, mas assim, o conceito é sempre o mesmo.